Viva Maria Imaculada! Eu sou o Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna, o pão da palavra no seu dia a dia, porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Hoje é domingo, dia 29 de janeiro de 2023, estamos encerrando esse mês de janeiro. E o evangelho que a igreja nos propõe nesse domingo está em Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12a. O texto dessa liturgia de hoje eu vou deixar na descrição do vídeo. Então abra a descrição do seu vídeo e acompanhe as palavras de vida eterna que vêm direto do coração de Jesus para o seu coração. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vendo Jesus aquelas multidões, subiu ao alto da montanha e, tendo-se assentado, aproximaram-se dele os discípulos. Abrindo então a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis vós, quando vos insultarem, vos perseguirem e disserem falsamente toda sorte de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esse é o Sermão da Montanha. A montanha, nas Sagradas Escrituras, é sempre o lugar do encontro com Deus e o lugar onde Deus se revela ao homem. Foi na montanha que Deus falou a Moisés. Foi na montanha que Deus tocou o profeta Ezequiel. Foi na montanha que Deus se transfigurou no Monte Tabor. Foi na montanha que Deus teve a sua agonia no Jardim das Oliveiras. O alto da montanha é o lugar do encontro com Deus. Por isso o nome do canal é Subindo a Montanha. Porque o objetivo desse canal é te levar a ter a cada dia, por meio do Evangelho, um encontro pessoal com Jesus no alto da montanha. Até que um dia você possa viver lá no alto da montanha com o Senhor pelos séculos dos séculos. E o Evangelho de hoje, o Evangelho no qual Jesus sobe a montanha e no alto da montanha ele faz uma pregação. Essa é a pregação mais bonita de Jesus. É chamado o Sermão da Montanha. E por que essa pregação, esse sermão é tão bonito e é tão meditado ao longo dos séculos, ao longo da história da igreja, desses 2000 anos da igreja, sempre se retorna a essa pregação de Jesus e se demora muito tempo, muita meditação, muita reflexão. Livros foram escritos sobre essa pregação. Muitos sermões foram feitos sobre essa pregação e por meio dessa pregação muitas pessoas alcançaram a santidade. Por quê? O fato de Jesus subir ao alto da montanha para fazer essa pregação já sinalizava para os apóstolos que ele preparava algo de especial para eles. Diversos sermões Jesus fez à beira-mar. Até mesmo o chamamento dos apóstolos, Pedro e seu irmão André, Tiago e João, foram chamados às margens do mar, na planície, na cota zero. Mas o lugar da revelação de Deus é o alto da montanha. É como se Jesus estivesse dizendo para eles: eu vou chamar vocês aqui, na cota zero, às margens do mar, e vou conduzir vocês ao alto da montanha. E lá, no alto da montanha, eu vou abrir o meu coração e eu vou mostrar para você o caminho do céu, o caminho para a vida eterna. E é isso que Jesus faz nesse sermão na montanha. Ele vai dizendo: bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados que choram, porque serão saciados. E Jesus vai apresentando várias bem-aventuranças. O que são as bem-aventuranças? O que é essa beatitude? Bem-aventurado, numa tradução literal, seria feliz.
Mas a linguagem cristã, beato, é aquele que já contempla a face de Deus, que já está no céu. É por isso que quando a pessoa está em processo de canonização, para ser declarado santo, antes de ser canonizado, ele é beatificado. Ele é declarado beato. A igreja declara que ele já está nos céus. E para fazer essa declaração é necessário que haja um milagre. Por meio desse milagre se atesta que aquela pessoa realmente está no céu, e porque está no céu ela pode interceder e alcançar de Jesus um milagre. Assim, temos diversos beatos na igreja, como a beata Inha Chica, aqui do Brasil, do sul de Minas, viveu em Bapendi, exemplo de humildade, de devoção à Santíssima Virgem. É beata. A igreja declara, beata, foi beatificada, está nos céus. Então quando Jesus diz bem-aventurados, Jesus está dizendo, estarão no céu. É como se Jesus dissesse assim, estarão no céu os pobres de espírito, estarão no céu os mansos, estarão no céu os que choram, porque serão consolados no céu, no alto da montanha. Estarão no céu os que passam fome e sede de justiça, ou seja, que têm fome e sede de santidade, porque serão saciados, ou seja, alcançarão essa santidade. Estarão no céu os misericordiosos, estarão no céu os puros de coração, estarão no céu os pacíficos, e assim por diante. Estarão no céu os que sofrem perseguições por causa de mim, do Evangelho, estarão no céu. Jesus aqui está nos apresentando trilhas para o céu. Ele que diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. No Sermão da Montanha, ele nos apresenta trilhas que levam para esse caminho. Cada bem-aventurança é uma trilha que vai desaguar nesse caminho que é Jesus. Como todo rio deságua no mar, essas bem-aventuranças são trilhas que vão todas levar ao Sagrado Coração de Jesus. Caminho, verdade e vida. Caminho que em verdade leva à vida eterna. E ao meditar essas bem-aventuranças, para gravar esse vídeo hoje com vocês, meditando o Evangelho desse domingo, dia 29 de janeiro, ao começar a ler o Evangelho do dia, eu me deparei logo com a primeira bem-aventurança que diz, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa bem-aventurança é fantástica. Jesus diz que aquele que é pobre de espírito é feliz, é salvo, dele é o reino dos céus. Ele é o proprietário do céu. Meditando essa palavra de Jesus, aquele que é pobre de espírito é dono do céu. Comecei a meditar isso e percebi que dessas bem-aventuranças, essa é a especialíssima. Porque essa nos dá propriedade no céu. Como assim propriedade no céu? Ué, se meu pai é Deus, e Deus é o Senhor, o Rei dos Reis, se a minha mãe é a Santíssima Virgem, que é a rainha do céu e da terra, que reina sobre os anjos e sobre os homens, se meu pai é rei, minha mãe é rainha, eu sou príncipe, então eu tenho uma herança. E a minha herança é o céu. Para alcançar essa herança, que é o céu, que é o alto da montanha, o Senhor me diz que eu preciso ser pobre de espírito. E aqui Jesus me apresenta uma trilha, a pobreza de espírito. Mas o que é essa pobreza de espírito? Queridos, corações ao alto. O nosso coração está em Deus. A pobreza de espírito significa não se apegar às coisas que passam e ter a nossa riqueza naquilo que não passa. Eu vou pegar um trecho de Colossenses para que a gente medite hoje. Carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Olha o que vai dizer São Paulo, capítulo 3, versículo 1. Portanto, se ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos às coisas que são lá de cima, não as coisas da terra. São Paulo está nos dando uma ordem, buscai as coisas do alto. Que você tenha afeição, significa afeição, que você goste, que você tenha carinho, que você tenha amor, que você tenha desejo pelas coisas do alto, não as coisas da terra. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Nossa vida está escondida com Cristo em Deus, ele vai dizer no versículo 3. Quando aparecer Cristo, que é a nossa vida, então também vós aparecereis com ele na glória. O que São Paulo está dizendo? Exatamente, São Paulo está fazendo um eco do Sermão da Montanha, da primeira bem-aventurança. Enquanto nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo diz, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus.
Se você for pobre de espírito, você vai herdar o céu. E aí vem São Paulo na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 1, e diz: buscai as coisas que são lá de cima, buscai as coisas do alto. Com efeito, estáis mortos para as coisas terrenas. Esquece as coisas que passam. Olha o que São Paulo está dizendo. Vocês estão mortos para as coisas terrenas. Porque as coisas terrenas vão putrefar, vão apodrecer, vão mofar, não valem nada. Vocês estão mortos para as coisas terrenas. A nossa vida está escondida com Cristo em Deus. E quando aparecer Cristo, que é a nossa vida, então também nós apareceremos com Ele na glória. Seremos herdeiros do céu. Por isso, queridos, hoje eu quero te convidar a elevar o seu coração para as coisas que não passam, para as coisas eternas, porque é uma desgraça. As pessoas que vivem buscando as coisas que passam e gastam sua saúde, gastam a sua vida, gastam seu dinheiro, gastam tudo que tem para acumular coisas, para acumular tesouros dessa terra, tesouros que a traça rói, que o tempo corrói, enferruja, estraga, apodrece, e nós morreremos. Santa Catarina de Sena, quando eu ainda era uma menina, tinha por volta de 12 anos, a mãe dela queria que ela se casasse, então começou a incentivar a filha a se enfeitar, arrumar o cabelo, a vestir com umas roupas melhores para tentar conseguir um noivo. E Santa Catarina de Sena dizia: que me vale enfeitar esse corpo que está destinado à putrefação? Eu prefiro enfeitar a minha alma, que está destinada à vida eterna. O amor de Catarina de Sena não estava nas coisas que passam, mas o amor de Catarina de Sena estava no alto da montanha. Mateus, capítulo 6, versículo 21, o Senhor diz assim: onde estiver o seu tesouro, estará o teu coração. Para terminar essa meditação, quero trazer uma história de Santo Antônio de Lisboa. Santo Antônio pregava o evangelho em uma cidade na qual havia um homem que era extremamente avaro. Extremamente avaro. E esse homem, na sua avareza, no seu apego às coisas que passam, muitas vezes praticava usura, ou seja, cobrava juros excessivos dos seus irmãos e prejudicava as pessoas para que ele pudesse aumentar a sua riqueza. E ele era extremamente avaro. Esse homem guardava o seu dinheiro, as suas riquezas, os seus tesouros no fundo da sua casa, num local subterrâneo. E muitas vezes ele descia, abria a porta, trancava a porta por dentro e descia lá no seu sótão, no seu porão, melhor dizendo, no seu porão, para poder ficar admirando as moedas de ouro, a sua riqueza. Certo dia, esse homem desceu para ver, para admirar, para lamber o seu tesouro, e a porta se trancou por fora. A porta bateu e trancou. Ele havia esquecido a chave do lado de fora. Só que esse era um compartimento secreto, porque ele era exatamente porque ele era extremamente avaro, ninguém sabia desse quarto de tesouros dele. Nem os seus familiares, ninguém sabia. Ele ficou trancado lá com o seu dinheiro. As pessoas, os familiares procuravam ele, ninguém sabia onde ele estava. O tempo foi passando. E ele com fome, com sede, gritava, ninguém ouvia. Dinheiro, ouro, prata, não dá para comer, gente. Não dá para beber. Ele morreu de fome e sede, no meio do seu tesouro. Começou a putrefar, o corpo dele cheirar mal. E as pessoas que já estavam procurando ele começaram a sentir aquele odor e, seguindo o odor, acabaram descobrindo o seu quartinho secreto e acharam ele já em estado de putrefação. Chamaram então o Frei Antônio para rezar. O Frei Antônio chegou, viu aquela situação, ele já em estado de putrefação. E o Frei Antônio falou assim: o coração dele está no baú de ouro. As pessoas: como assim? Frei Antônio: como assim? O coração dele está no baú de ouro, porque disse o Senhor Jesus: onde estiver o seu tesouro, aí estará o teu coração. As pessoas então viram um baú, abriram um baú, naquele baú estavam diversas moedas de ouro, e em cima das moedas de ouro um coração humano. Era um milagre. Deus havia feito um milagre. Deus havia tirado o coração daquele homem do seu peito e colocado em cima daquelas moedas de ouro, para mostrar o que é a avareza. Quão terrível é a avareza. Tudo passa no mar.
tudo passa. Só Deus não passa. Tudo o que você tem, você vai perder, vai passar. Só a tua alma não vai passar. A tua alma é o seu único patrimônio. O dinheiro, o carro, a casa devem servir como auxílios para mais amar a Deus e para salvar a alma. Então, buscai as coisas lá do alto, como diz São Paulo. Que você seja pobre de espírito, que você não seja apegado às coisas que passam, mas que o seu coração esteja em Deus. Bem-aventurados, felizes, estão nos céus os pobres de espírito. Deles é o reino dos céus. Que Deus te abençoe e viva Maria Imaculada.